Olá, galerinha dos quintos anos. Hoje vamos ver matemática. Vamos estudar os ângulos, certo? Os ângulos, eles fazem parte da geometria. O que é um ângulo? Os ângulos, eles estão presentes em quase todos os objetos em nossa volta e na natureza. Vamos ver a seguir alguns exemplos de como é fácil identificá-los. Então, tá vendo aí uma asa delta? Veja o ângulo formado pelo bico da asa delta. É essa parte que está em vermelho, essas duas retas, a ponta da asa delta. Outro exemplo aí, ó, um ângulo formado pela vela deste veleiro. Então, o ângulo é a reunião de duas semirretas distintas que têm a mesma origem. Observe a figura abaixo. Nós temos duas semirretas que elas partem de um ponto, né? Esse ponto nós chamamos de vértice, esse ponto O. Os ângulos, eles podem ser encontrados em diferentes lugares, como já vimos, né? Na natureza, nas construções, bem como em diferentes objetos que utilizamos em nosso cotidiano. Então, as duas paredes representam as retas e onde elas se encontram representam o vértice. Os ângulos servem para definir a altura de duas semirretas que possuem uma origem comum, chamada de vértice. Por exemplo, como posso saber a medida da abertura desse ângulo? Vou utilizar uma régua? Não, vou utilizar um transferidor. E as medidas serão em graus e não em centímetros, como na régua. Este ângulo mede 55 graus. Repare que eu coloquei o tracinho que fica no centro do transferidor no vértice do ângulo. E observei a medida, que é do número 0 até a posição 55. E por que o transferidor tem duas medidas diferentes, uma em cima e outra embaixo? Na verdade, não são medidas diferentes. É o número 180 contado da esquerda para a direita e o número 180 contado da direita para a esquerda. Bom, isso serve para você utilizá-lo dos dois lados, do lado direito e do lado esquerdo. Aqui eu utilizei a medida de cima porque o meu ângulo está do lado esquerdo, mas se o ângulo estivesse do lado direito, eu utilizaria as medidas de baixo. O ângulo é formado por duas semirretas, que partem do mesmo ponto. Os lados são as duas semirretas que formam o ângulo. O vértice é o ponto de encontro das duas semirretas. A abertura determina a medida do ângulo. Até brincando, aprendi mais sobre os ângulos. À tarde, fiquei andando de skate no quintal. Quando o vovô me viu e me pediu para dar um giro de uma volta completa. Dei o giro e ele me ensinou que uma volta completa corresponde ao ângulo de 360 graus. Assim, consegui entender que a medida do ângulo que corresponde ao giro de meia volta é 180 graus. Agora que você sabe identificar nos diferentes objetos à sua volta os ângulos, você deve conhecer um pouco mais sobre a classificação. Existem três tipos básicos: o ângulo agudo, o ângulo reto e o ângulo obtuso. O ângulo mais comum encontrado no nosso cotidiano é o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Ele está presente nos mais diferentes lugares e objetos, como nos cadernos, televisão, estante. O ângulo reto, ele tem a medida de 90 graus, certo? O ângulo obtuso, ele tem a medida maior que 90 graus. Então, todo ângulo maior de 90 graus é um ângulo obtuso. E o ângulo agudo é o que tem a medida menor que 90 graus, certo? Então, o ângulo agudo, aí temos um exemplo de um ângulo agudo, né? Que é um ângulo menor do que 90 graus. Depois, o ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. E o ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus.
E por hoje é só, pessoal. Vamos fazer a atividade. E não esqueçam de tirar foto e mandar para a professora. Tchau, até a próxima.